Então, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo criminal, projeto de extensão aqui do nosso grupo na Universidade de Caxias do Sul. Hoje temos a honra de receber o professor Rafael Saltier. O professor Rafael Saltier é mestre em Ciências Criminais pela PUC, do Rio Grande do Sul. Ele tem a sua formação em nível de bacharel aqui pela Universidade de Caxias do Sul, é um filho da nossa casa, é professor da especialização em Direito Processual Penal Contemporâneo e Aplicado, aqui da nossa instituição, em convênio com o IBRASP, é delegado de polícia desde 2002, professor de Direito Penal e Processo Penal no curso de Direito da FACAT, já foi professor de outras instituições em outros níveis, e é autor do livro A Identificação e Investigação Criminal Genética à Luz dos Direitos Fundamentais e a Lei 2.654 de 2012, e a temática hoje do bate-papo vai ser essa, né? Rafael, seja muito bem-vindo à nossa instituição, está retornando à sua casa, né? Quero agradecer a presença de todos e de todas presentes que sempre acompanham aí o nosso projeto. Agradecer também aí meu querido amigo, parceiro, colega, professor Pedro, que me ajuda aí, junto com o professor Robson, a tocar essas atividades de extensão. Pedro, por favor. Uma boa tarde de novo também, boa tarde a todos, boa tarde. Não sei se te chamo de delegado Rafael, doutor Rafael, professor... Rafael. Se quiser me chamar de Rafa, não tem problema. Acho que eu conheci um pouco da mídia, e depois, como a gente teve um prazer de conversar um pouco depois na pós-graduação ali da UX, de processo penal, né? E é uma honra e um orgulho ter como colega aí também para bater um papo sobre uma questão que acho que tu traz muito bem, né? E dá para conversar bastante sobre identificação por DNA. Eu acho que é algo extremamente importante aí que a gente tem que voltar os olhos também. Só te agradecer, Rafael, então, pela participação, pelo convite. Agradecer também sempre ao Bruno, desencarcerando aí pelo pessoal, e também todo mundo que nos acompanha hoje. Fica à vontade, Rafael. Ótimo, então boa tarde. Boa tarde, professor Bruno, professor Pedro. O professor Robson foi meu colega de mestrado. Começamos e terminamos na mesma turma, né? Excelente pessoa, dos colegas mais queridos que eu tive durante o mestrado. E boa tarde também a todos e a todas, né? Temos um quórum aqui significativo, né? Fiquei feliz, fiquei contente, né? E é uma honra estar aqui de volta à UX, né? Tenho frequentado, digamos assim, né? Eventos e após da UX. Isso para mim é muito bom. Eu me sinto, sempre digo que eu me sinto em casa, né? Que foi aonde eu me graduei, né? Foi na UX. Na época era o prédio antigo ainda, né? Eu sou um pouco jurássico. Era o prédio antigo ainda, né? O primeiro prédio, né? E então, bons tempos aqueles, né? E de lá para cá, a UX já mudou muito. Nossa, evoluiu muito, né? Então, mas eu sempre me sinto muito confortável, muito em casa, que foi a universidade onde eu fiz a minha graduação. Esse tema, então, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, é um tema que eu me sinto muito confortável, assim, porque, primeiro, porque eu gosto muito, né? E segundo, porque foi o tema que eu fiz a minha dissertação de mestrado, e acabei, então, publicando a dissertação no livro que o professor Bruno citou. E a partir de então, tenho lancei o livro em 2015, e de lá para cá participei de inúmeros eventos, né, divulgando o livro, falando da temática. Então é algo que tem sido
digamos assim, que eu tenho falado bastante, sou um entusiasta do assunto, né? Por curiosidade, não sei se vocês sabem, outra pessoa que é um entusiasta do assunto é o ministro Moro. O ministro Moro, o ex-ministro Moro, né? Ele até fez quando ele assumiu o Ministério, né, da Justiça e Segurança, Ministério da Justiça, né? Uma das políticas públicas dele era encher o nosso banco de perfis genéticos, né? Porque nós temos um banco de perfis genéticos desde 2012. Então, em novembro de 2012, entrou em vigor a Lei 12.654, né? E essa lei, então, criou o banco de perfis genéticos para fins criminais. Só que de 2012 até 2019, nós tínhamos apenas 900 e poucos indivíduos no banco de perfis, né? Em todo o Brasil, né? O que é muito pouco, pelos critérios que a lei traçou, né? A Lei 12.654, considerando que temos uma população prisional aproximada de 700 e poucos mil presos no Brasil todo, né? Tanto cumprindo pena quanto presos preventivos. Então, considerando toda a população carcerária, pelos critérios da lei, deveríamos ter no banco 90 mil presos, 90 mil indivíduos, né? E, no entanto, né, de 2012 até 2019, tínhamos apenas 900 e poucos indivíduos, ou seja, muito pouco, né? E o ministro Moro disse, não, vamos encher esse banco de perfis genéticos, de indivíduos de referência, né? Porque para que o banco funcione, e depois a gente vai falar um pouquinho como é que ele funciona, há necessidade de que hajam indivíduos no banco. E aí ele se propôs, até o final de 2019, eu quero pelo menos 60 mil perfis. E acho que ele deixou o ministério antes do fim do ano, mas quando ele deixou o ministério já tinha jogado 45 mil perfis. Né? E digo uma coisa para vocês, com aqueles 900 e poucos indivíduos, muitas investigações foram resolvidas. Né? E quando ele jogou para o banco esses milhares de perfis, aí foram inúmeros crimes resolvidos no país. Né? Eu vou citar um caso que, por coincidência, foi um caso que, na época, me chamou a atenção. Eu tinha ido em 2009, eu tinha ido lá para a Ilha do Mel, no Paraná, que foi uma fria, né? Ilha do Mel é um passeio legal quando você é adolescente, assim, né? Eu não tive muito saco, né? Mas aí depois, na volta da Ilha do Mel, cheguei em Curitiba, né? Voltei, e aí deu 2 ou 3 semanas, deu um homicídio, um crime sexual seguido de homicídio horrível, lá em Curitiba. O criminoso pegou uma menina de 9 anos, a Raquel Genofre, caso Raquel Genofre, e estuprou, violentou, sequestrou a menina, estuprou, violentou, matou ela, e depois ele esquartejou a menina, né? E ele picotou ela, as mãos, os antebraços, a cabeça ele decepou, um horror, né? E aí depois ele colocou tudo, os pedaços da menina numa sacola, uma sacolinha assim, e deixou a sacola embaixo de um banco da rodoviária de Curitiba. Lembro que, vocês sabem que no meio policial, fotos e filmagens de crimes bárbaros, assim, eles viralizam, né? E hoje em dia, não só mais no meio policial, né? Mas no meio policial especialmente. E aquilo, quando eu vi as fotos da menina, eu fiquei revoltado, né? Uma brutalidade, assim. E aí, o crime ficou sem elucidação, desde 2009. Né? O que aconteceu? Ele esfriou, né? Nos Estados Unidos, eles dizem, né? Cold case, o caso que esfriou, né? O cold case, ele vai para aquela caixinha de arquivo morto, que a polícia tem nos Estados Unidos, né? Uma caixinha,
Olha ali o professor Robson. E aí, meu caro, tudo bom? Prazer em te rever. E então ele vai para aquela caixinha, né, de papelão com as provas e as peças do inquérito e vai lá para o arquivo. Significa o quê? O caso esfriou, né? Ou seja, a polícia, de certa maneira, jogou a toalha, né? Tinha até um seriado na época, tinha o CSI e tinha um seriado que em inglês o nome era Cold Case, mas a tradução era Arquivo Morto, né? Meio mal traduzido, mas tudo bem. E aí o caso esfriou. 10 anos depois, não se tinha autoria. A polícia não sabia. O agressor ele tinha escolhido pontos cegos, porque toda a rodoviária tem câmeras, né? Mas ele foi muito esperto e ele soube exatamente os lugares onde não havia câmera, que eram poucos, né? Mas ele se beneficiou disso, né? E ele foi e ali ele deixou a sacola. Enfim, 10 anos depois não tinha autoria. E aí, com essa iniciativa do ex-ministro Moro, eis que um dos apenados no estado de São Paulo, eu não me lembro se é o Tremembé ou uma penitenciária paulista, uma outra, o perfil genético dele deu match, deu coincidência com o corpo da menina Raquel Genofre. E esse cidadão, se é que se pode chamar de cidadão, que estava cumprindo pena, ele tinha inúmeros antecedentes por homicídio e crimes sexuais, né? E acabou admitindo o crime, né? E o crime foi resolvido, né? Felizmente, né? Então, é assim que o banco de perfis genéticos ele auxilia muito na identificação criminal, na investigação criminal, na descoberta da autoria e na prova criminal, né? Então, ele é muito importante. E como é que se faz? A gente tem a amostra questionada, né? O que é a amostra questionada? É aquele material biológico. O que é material biológico? Algum pedaço do nosso corpo, né? Pode ser pele, um pelo, saliva, um pedaço de unha, um dente, sangue, sêmen, né? Qualquer parte do nosso corpo, né? Hoje a tecnologia avançou tanto que uma única célula desprendida do nosso organismo, achada na cena do crime, né? É uma amostra biológica passível de, a partir dela, fazer a tipagem genética. E a tipagem genética é o quê? É a partir dessa célula a gente conseguir chegar ao perfil genético da pessoa. Porque todos nós somos formados, né? Um indivíduo, um adulto mediano, tem cerca de 100 trilhões de células. E todas as células se originam de uma célula, a mesma, que é o embrião, né? Que é o óvulo fecundado pelo espermatozoide. Então, essa célula gerou todas as demais. Então, todas as nossas células têm a mesma bagagem genética. Então, se uma célula se desprender do corpo, né? Ela vai ter o mesmo perfil genético, né, do nosso organismo. Então, tirando o perfil genético daquela célula, né, da amostra questionada, a gente tira o perfil genético e joga no banco de dados. O que é o banco de dados? É um computador, simplesmente, né? E ali haverão indivíduos cadastrados. E ali, daí são as amostras de referência. Então, a amostra questionada, a amostra de referência. E, então, se o perfil genético extraído da amostra questionada coincidir com o perfil genético extraído de algum dos indivíduos de referência, o que acontece? Mesma coisa que acontece no Tinder, né? Um match. Mas é um match ruim, né? Ou bom para a polícia é bom, né? Mas é a coincidência, né? O match também se diz que é hit, ou acerto em inglês, né? E se não, se a amostra questionada da cena do crime é colocada no banco e nenhum indivíduo do banco
tem aquele perfil genético, daí se diz que é comparação a frio. Então, pelo menos até aquele momento, não tinha no banco nenhum indivíduo. Pode ser que no futuro, né, o banco vai sendo alimentado de perfis de indivíduos, né, e no futuro, surge algum indivíduo novo e que ele dá match com uma amostra antiga de cena de crime, né? Então, o match, ele se dá quando tu joga um perfil genético da cena do crime e ele dá match com um perfil de um indivíduo que já estava no banco, ou quando tu joga o perfil de um novo indivíduo e ele dá match com uma amostra de cena de crime antiga que antes não havia encontrado correspondente. Então, é assim que o banco funciona, o banco de perfis genéticos, né, para fins criminais. Detalhe, para fins criminais. Né? Então, isso no Brasil esse instrumento, essa ferramenta se passou a usar a partir de novembro de 2012, quando a lei entrou em vigor, né? Novembro de 2012. Quando a lei entrou em vigor no Brasil e passamos a usar, mais de 50 países já usavam o banco de perfis genéticos para fins criminais. Então, vejam que o Brasil não é nenhum pioneiro na matéria, né? O pioneiro na matéria é a Inglaterra. Né? A Inglaterra descobriu essa tecnologia. Quem descobriu foi um cientista chamado Alec Jeffreys, né, da Universidade de Leicester. E qual foi a descoberta dele? A descoberta dele foi a seguinte: o nosso DNA, o meu, o do professor Robson, o professor Bruno, o professor Pedro, de qualquer um de vocês, alunos, né? O nosso DNA, 99% do nosso DNA é igual. Né? Só que 1%, esse 1% que não é igual, ali existem sequências altamente variáveis. Né? Porque vocês sabem que o DNA... o alfabeto do DNA, a molécula, é pelas bases nucleotídicas, e é adenina, timina, citosina, guanina, né? CGTA, né? Então, vem a molécula lá, C, T, A, G, T, vem aleatório, né? E, de repente, naquele 1% começa CGA, 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 CGA. Naquele local, são 22 cromossomos, pares de cromossomos, né? Nós temos no núcleo de cada célula 22 pares de cromossomos autossômicos e um par sexual. Então, são 23 pares de cromossomos em cada célula. O par, a gente herda um cromossomo do pai e um da mãe. Forma o par. Então, são 23 pares. Né? São 22 autossômicos e um sexual. O sexual é XX ou XY, né? Então, são 23 pares. Então, como é que a gente faz o perfil genético? A gente pega 13 locais, né, dentre esses cromossomos, né? E o cromossomo 1 é o maior par, o 2 é o menor, o 3. Então, é uma contagem decrescente por tamanho, né? Então, a gente pega esses locais nesse, entre aspas, 1%, onde tem alta variabilidade de pessoa para pessoa. Só que a variação que se dá, por exemplo, naquele lugar há uma repetição, CGA, CGA, CGA. Só que, para mim, repete 4 vezes. Num cromossomo e no par homólogo, 3 vezes, por exemplo. Então, naquele local eu sou 3, 4. Pode ser que outra pessoa ela vai ter a mesma variação CGA, só que a quantidade de variações aumenta ou diminui. Então, eu sou 3, 4. O fulano, no mesmo lugar, ele pode ser 5, 6. O Beltrano, ele é 8, 9. Né? Então, são pontos do DNA, dos cromossomos, são 13 pontos. E nesses 13 pontos, há uma variação que é praticamente impossível
da pessoa ter o mesmo perfil genético. Não se diz que é 100% que é 100% descartado. Para tu afirmar que é 100%, tu teria que mapear todo o DNA, e não há necessidade. Mas se faz uma progressão geométrica nesses 13 pontos, né? E aí se diz que é 0,0000001 a probabilidade de ter o mesmo perfil. É nulo, né? Só não se diz que é impossível, porque teria que para se dizer isso, teria que se mapear o DNA, né? Bom, então ele descobriu então essas sequências variáveis, né? E ele descobriu um método chamado RFLP, que é uma sigla, né? Restriction Length Polymorphism, se eu não me engano, que ele apelidou de DNA Fingerprint, ou impressão genética de DNA. Então, esse método era capaz de fazer a tipagem genética, né? Então, achar essas sequências em 13 pontos diferentes, né? E fazer o perfil genético da pessoa, né? E aí, ele fez essa descoberta. O que aconteceu? Isso aí revolucionou as ciências forenses, né? Por quê? Vestígios que antes na cena do crime eram, digamos assim, passavam despercebidos, né? Passaram a ter total importância, né? Hoje, uma célula, sequer uma célula, na cena do crime, ela desvenda o crime, né? Revela a autoria. Então, ele fez essa descoberta em 85. No ano seguinte, houve um caso numa cidade do interior da Inglaterra, que houve o estupro com morte de 2 adolescentes de 15 anos. Linda Mann e Dan Ashworth, se eu não me engano. E elas foram abusadas e estupradas pela mesma pessoa. A polícia descobriu que era a mesma pessoa. E a polícia investigou, e um criminoso confessou um dos crimes. E ele negou o outro. Só que a polícia não deu credibilidade. Por quê? Porque a polícia já sabia que era o mesmo criminoso, né, pela amostra genética. E outra, o sêmen encontrado no corpo das vítimas não era o perfil genético da amostra de referência da cena do crime, do sêmen, não era compatível com o perfil genético desse indivíduo aí, que se dizia que havia confessado um dos crimes. Então, sabe-se lá Deus por que o infeliz confessou um dos crimes, né? E aí, a polícia tinha que investigar mais. O que eles fizeram? Vamos usar a técnica do nosso conterrâneo aqui, o professor Alec Jeffreys. E eles fizeram uma tipagem genética de todos os homens que moravam no vilarejo, né? E aí, bingo, um dos moradores, né, um dos homens do vilarejo, o perfil genético dele era compatível, deu coincidência, né, deu match com o perfil genético do sêmen do agressor nos 2 estupros com homicídio. Então, foi o primeiro caso, né? E aí, os países começaram uma grande escalada, né? Mas também se deram conta que não bastava isso. Se deram conta que eles precisavam de um banco de indivíduos, né? De nada adianta, porque você ter a cena, o perfil genético, né, da amostra de questionada. A maioria das vezes você não tem um suspeito para comparar, né? Então você tem que ter um banco de indivíduos, né, para que você possa, jogando no banco, tenha uma probabilidade. Então, os países começaram a criar os seus bancos de perfis genéticos. E a Inglaterra, novamente, foi o primeiro país a criar, em 95, 10 anos depois, e hoje é o maior banco do mundo, inclusive tomou condenações do TED, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, porque eles violam alguns princípios do direito à proteção de dados pessoais,
No Brasil, esse direito não é fundamental, mas ele vem previsto em leis, vinha previsto esparsamente em leis federais, e agora tem uma lei recentemente aprovada, né, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Em outros países é um direito fundamental. No Brasil não é fundamental, mas há, sim, um regramento federal que prevê. E um dos princípios, por exemplo, é o princípio da prescritibilidade, que diz que os bancos de dados não podem ficar indefinidamente no banco, né? E a Inglaterra deixava os perfis lá e nunca tirava. E ela tinha tanto perfil ali no banco que ela nem conseguia mais tirar, né? Era tanto dado, né? Porque eles cadastravam, por exemplo, se você chegava numa delegacia por um mero acidente de trânsito, sem lesões, eles já coletavam o seu DNA. Então eles têm o maior banco e ao mesmo tempo o primeiro, né, e o maior banco, mas acabaram tomando condenações no TED. Depois, os Estados Unidos foi o segundo país, em 98, a criar o seu banco. Eles criaram um software chamado CODES, nesses seriados americanos, né, o CSI, Cold Case. Se vocês prestarem atenção, eles vão falar do CODES volta e meia. E o Brasil comprou o software. No Brasil, nós usamos esse software, CODES, que é ambiente Windows, né? E ele é ligado no sequenciador genético, que é a última fase da tipagem. Então, quando sai o resultado da tipagem, o sequenciador genético, que é uma máquina, né, que faz a leitura do DNA, ele se comunica com o computador, e o eletroferograma, né, que é é o resultado do perfil genético. Pena que eu não tenho nenhuma aqui, deixa eu ver se eu acho no Google. O eletroferograma, né? Ele aparece no CODES, tá? Vamos ver aqui alguma imagem do eletroferograma. Aqui, ó. Deixa eu jogar para a tela aqui. Posso jogar para a tela, professor Bruno? Posso? À vontade. Aqui, ó. Então, aqui é um local, né? É um loci, um local, né? Então, é assim, são 13 locais, tá? O CODES, ele utiliza 13 locais. Aqui no IGP, eles ampliaram para 17 locais, locus, né, dentro do DNA. Então, o Brasil comprou o software e utiliza o CODES americano. Bom, depois, então, da Inglaterra e dos Estados Unidos, inúmeros países passaram a utilizar. E quando o Brasil adotou, em 2012, já haviam 50 países usando. E uma característica que todos os países no mundo que adotam os bancos, todos os países têm uma característica. O Estado pode obrigar o investigado, o réu ou o condenado a que seja coletada a amostra biológica para o banco de referência. Como é que é feita essa coleta do indivíduo de referência? Ele abre a boca e a gente vem com um cotonete de haste longa ou um citobrush e bota aqui, né? E se tira, não é a saliva, é as células mortas da mucosa interna da boca, né? E isso é a amostra de referência. Por quê? Ah, mas professor, dá para fazer aquele truque, né, do interrogatório, né? Ó, você quer uma aguinha assim, né? Toma uma aguinha, larga o copo, daí pega o copo e pega o DNA ali. Ou a bagana de cigarro, né? Que a gente vê nos filmes americanos, né? Tudo bem, só que essa não é uma amostra de referência, né? Ou você vai no presídio, onde é que é o preso, qual é a cela do preso? A cela do preso é essa, do preso tal, né? Tá bem.
daí você vai ali onde eles escovam o dente, tem 5 escovas de dente, né? Quantos presos moram aqui? 12. 12 presos e 5 escovas, né? Quer dizer, aí tu vai pegar o DNA presente numa das escovas, que quem te garante que aquela escova é dele ou não foi usada por outro ou não contaminou a amostra, entenderam? Então, assim, a amostra de referência mesmo é a do Citobranch. Bom, e aí começa o pequeno e grande problema, né? Aliás, a utilização do DNA, quando foi descoberto, foi usado para fins forenses, desde o início suscitou problemas, discussões éticas e jurídicas, né? Por quê? Porque vocês sabem, o DNA é um bem muito jurídico, muito sensível, né? Porque ele não fala só de nós, ele fala dos nossos pais, dos nossos filhos, toda a bagagem genética. E caindo em mãos erradas, né? Por exemplo, hoje o DNA está mapeado todo. E é possível dizer se a pessoa tem propensão a doenças, a comportamentos agressivos ou não, ou isso e aquilo, se uma série de coisas, né? Por exemplo, tem aquela atriz Angelina Jolie, se eu não estou errado, eu li uma matéria um tempo atrás que ela fez a ablação das 2 mamas dela, ela tirou os seios e colocou silicone. Por quê? Porque o mapeamento genético dela, né, apontava a altíssima probabilidade de câncer de mama. Ela foi lá e tirou as mamas e acabou com a conversa, né? Sim, é possível. Então imaginem a sua bagagem genética cair em mãos erradas, né? Por exemplo, um plano de saúde daqui a pouco recusa a tua proposta porque, esse cidadão aqui é pepino, né? Vamos ter prejuízo, né? Entenderam? E outra, não, ninguém duvida, né, que vazamento de dados em bancos é a coisa mais comum, né? Claro que o banco de perfis genéticos, ele tem um cuidado muito especial, né? Ah, sim. Ah, boa colocação, Pedro. Ótimo. Geralmente, os tumores têm um fator, digamos assim, hereditário, né, muito forte, né? E então, claro que você tem que também colaborar um pouquinho, né, com maus hábitos, né? Mas e então o tratamento dos dados genéticos do banco de perfis genéticos ele é muito, digamos assim, por exemplo, o perfil genético fica num computador. Então, se diz assim, esse é o perfil genético do indivíduo número 3, mas não se diz quem é o indivíduo número 3, nem nome, nada. É só o indivíduo número 3. O indivíduo número 3, o perfil genético é esse. E a qualificação do indivíduo número 3 está em outro computador, que não se comunica com esse. E lá diz assim, o indivíduo número 3 é o fulano de tal, e aí está toda a qualificação. Detalhe, os 2 computadores, nenhum deles tem acesso à internet. Segundo lugar, só tem acesso a esses 2 computadores os peritos oficiais dos departamentos de criminalística dos estados, da federação. E cada vez que é acessado para consulta, alteração, inclusão, exclusão de dados, fica registrado o login e a senha do perito. E cada vez que é feita a tipagem ou de um indivíduo ou de uma cena de crime e é jogado no banco, o perito ele extrai um laudo, ou que não deu coincidência ou que deu coincidência. Então é assim que funciona. A colocação de um dos 2 perfis no banco e o resultado disso é feito um laudo. É um laudo pericial que é juntado no processo. Cada estado da federação, se eu não me engano, hoje são só 6, 7 estados que não têm ainda os seus laboratórios de DNA. Todos os outros têm. E quem gere a rede toda no Brasil é a Polícia Federal, é o Laboratório de Perícia da Polícia Federal. E como é que funciona? Por exemplo,
Aqui no Rio Grande do Sul deu um homicídio e ali o criminoso deixou o vestígio dele, a amostra biológica. Aí a perícia vai lá, faz a tipagem genética a partir da amostra biológica do assassino, tira o perfil, joga no banco de dados. Bom, e o banco de dados acusa que lá no estado do Amazonas tem um indivíduo com esse mesmo perfil genético, ou seja, deu match. Né? Então vejam que comunica o país todo. E aí a Polícia Federal é informada disso e ela envia um e-mail para o estado do Amazonas, para o Departamento de Criminalística, dizendo: perícia oficial do estado do Amazonas, esse seu indivíduo aí do seu banco de dados, ele apareceu na cena de crime de homicídio lá na cidade tal, no Rio Grande do Sul. Né? E ele manda um e-mail e informa o Departamento Oficial de Perícia do Rio Grande do Sul, dizendo: IGP aqui no Rio Grande do Sul, essa cena de crime de homicídio de vocês tem um indivíduo lá no estado do Amazonas que tem o perfil genético que deu coincidência. Né? Resolvido está o crime. Então o perito ele faz disso um laudo e é juntado ao processo como um laudo pericial. Assim que funciona. Né? No Rio Grande do Sul, nós temos o nosso laboratório, que já funcionava desde antes de 2012, né? Mas não tinha permissão legal para certas coisas, mas já existia em 2012. Hoje eu acredito que sejam mais de 16, 18 peritos, todos qualificados. Nós devemos ter aqui em torno de 3 ou 4 sequenciadores genéticos, que é a máquina mais cara, né? Então, estamos bem aparelhados. No país todo, estamos bem aparelhados, temos equipamentos de ponta, né? Temos a rede toda, né? O que faltava? Se dizia que o Brasil era o maior banco vazio de perfis genéticos, porque quase todos os estados têm equipamento, têm pessoal capacitado, mas não tinha indivíduos no banco. E aí veio o ministro Moro e teve essa iniciativa que foi muito positiva, né? Muito bem. Qual é o grande questionamento jurídico? Eu acho que é uma parte importante para nós aqui. E ali na minha pesquisa eu trabalhei, então, tudo isso à luz dos direitos fundamentais. Porque hoje, né, qualquer ramo do direito, e principalmente o penal e processo penal, não se fala deles senão à luz, né, da Constituição, né? É possível usar o banco de perfis genéticos de forma eficiente, mas respeitando os direitos fundamentais? É possível, né? E eis a questão. E aí no livro eu procuro abordar, tem um questionamento que aqui no mundo é pacificado isso, né? Mas será que tu obrigar o indivíduo a abrir a boca e o forçá-lo a coletar a amostra biológica para o perfil genético não violaria o direito fundamental à não autoincriminação, ou nemo tenetur se detegere, né? Ou mais conhecido vulgo nemo tenetur, né? Então, isso é uma discussão bem difícil, né? Acho que um dos méritos da minha pesquisa foi ter enfrentado essa questão difícil, né? E dado a minha posição. E na jurisprudência, na doutrina, não vi nada assim, né? Até agora, à exceção do meu livro. Na jurisprudência começaram a surgir decisões estaduais nos tribunais estaduais, São Paulo, Rio Grande do Sul, favoráveis, né? Porque a lei obriga. A lei 12.654 diz que o indivíduo é obrigado a fornecer amostra biológica, né? E as decisões estaduais vinham confirmando isso. Até que, eu vou botar aqui o livro.
Aí. Então, as decisões, eu tenho ali na frente, depois eu pego ele para mostrar. De nada, Camila. Então, vinham decisões estaduais pipocando e tal, e aí teve um RE, um recurso extraordinário da Defensoria Pública de Minas questionando isso. E foi parar no Supremo. E o ministro relator decretou repercussão geral, né? E já está parado há uns 3, 4 anos. Já foi feita uma audiência pública, né? Vieram especialistas do mundo inteiro, juristas nacionais, estrangeiros, o professor Renato Brasileiro esteve lá, e foi uma semana de audiência pública com os ministros do Supremo, né? Daqui um pouco trocou toda a composição do Supremo, ainda não decidiram, né? Que a audiência pública não resolveu, porque já mudou todos os ministros, né? E como tem repercussão geral, vocês sabem, né? Vai ser um caso paradigmático, mas não tem ainda uma decisão. Então, assim, está todo mundo na expectativa do que essa decisão dirá, né? Porque se disser que a pessoa não é obrigada, aí, pessoal, a gente pega a nossa leizinha 12654, né? Os laboratórios de DNA e tal, bota, como se diz, pega e bota fora, bota na lata do lixo e já era, né? Porque qual é o criminoso, né? E a gente está falando daqueles que nos interessam, né? Qual é o criminoso de sã consciência que vai dizer, porque você tem que chegar para ele, né? Ah, você concorda, né? Colabora, né? Obviamente dirão que não, né? E aí, se for entendido assim, foi pro brejo, né? Mas você pode coletar de fontes de amostras descartadas. Mas aí já fica muito questionável, né, da procedência, né? Então, estamos todos na expectativa. E um enfrentamento da questão da não autoincriminação diria o seguinte: na doutrina estrangeira, a questão toda é o limite do direito à não autoincriminação. Até onde vai a não autoincriminação? Por exemplo, a gente sabe que o reconhecimento direto, né, a não autoincriminação não protege. Então, o réu, o investigado, ele pode ser submetido ao reconhecimento direto e ele não pode se opor, né? Ele não pode ir, se ele for intimado na polícia para o interrogatório e ele não for, a polícia não pode conduzir ele. O último posicionamento do Supremo, né? Então, não quero no interrogatório na polícia. Não precisa ir. Azar, né? Só vai ser chamado no fórum. Ele não precisa ir no interrogatório. Agora, ele pode ser obrigado a ir no reconhecimento direto, né? Então, a não autoincriminação não protege o reconhecimento direto. Agora, se você quiser fazer uma reprodução simulada dos fatos, aí a não autoincriminação protege, né? Por quê? Porque é uma postura mais ativa, né? O reconhecimento direto, se o réu, o investigado, fica ali parado, tudo bem. Agora, se o policial diz assim, faz uma careta, olha para o lado, pisca o olho, né? Isso não é exigível. Tu não pode fazer com que ele tenha trejeitos e... Não, porque isso ele assume uma postura ativa. E aí, ao assumir a postura ativa, estaria colaborando com a própria condenação, né? Bom, então tem 3 correntes do direito internacional, no direito comparado, sobre o limite, até onde vai o direito à não autoincriminação. A primeira corrente é de um espanhol, Javier de Luca. O que ele diz? Que a não autoincriminação protege só as comunicações verbais faladas, né? Então, por essa corrente, é só o que ele fala, o que ele diz no interrogatório, por exemplo. Então, ele abrir a boca para coletar, isso não está protegido pela não autoincriminação, por essa corrente. Segunda corrente é Alberto Bindi. Diz que depende quem introduz a prova no processo. Se quem introduz é a defesa não está obrigada
a produzir prova contra si mesma. No caso da tipagem genética, quem é que faz a tipagem? Quem é que elabora laudo? É o IGP. O IGP é o quê? Auxiliar da justiça. Então, não é a defesa introduzindo a prova, é um auxiliar da justiça. Então, também por essa corrente, né, a tipagem genética não violaria a não autoincriminação. E aí vem a terceira corrente majoritária, que diz que depende se há uma postura ativa ou passiva. Se há uma postura passiva do acusado, do investigado, não há violação, por exemplo, o reconhecimento. Agora, se ele tem que ter uma postura ativa, aí já haveria violação da não autoincriminação. Mas o que é uma postura ativa? O que é uma postura passiva? Aí já começa a se discutir prova invasiva, né, ou não invasiva, e aí a discussão meio que se perde, né? Prevalece na jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que não viola o direito à não autoincriminação. Tá, pessoal? Tribunais constitucionais europeus também, de países europeus também, entendem que não viola. Prova da alcoolemia na Europa, o etilômetro, né, o popular bafômetro, tu pode ser obrigado. É só no Brasil que não pode. E como eu disse, né, nos 50 países você pode obrigar a pessoa. Só que não é da cultura jurídica brasileira. Então, todos estamos assim. E aí, como é que vai ser? É esse recurso extraordinário do Supremo que vai bater o martelo, pelo menos por hora, né, sobre podermos ou não obrigar. Eu acho que é a grande discussão que está em voga aí, né? Agora, digamos que viole, digamos que restrinja a não autoincriminação. Tem um detalhe, pessoal. Não autoincriminação é o quê? É um direito fundamental, correto? Nosso sistema é um sistema aberto, né, constitucionalista, onde, segundo a teoria dos princípios de Alexi, convivem, as normas que convivem são princípios e regras, né? E os princípios e os direitos fundamentais muitas vezes assumem essa feição, né? Os princípios são relativos, não são absolutos. Então, nenhum direito fundamental ele é absoluto. Por quê? Porque eles se colidem, né? Colidem. Por exemplo, a presunção de inocência ou não culpabilidade diz o quê? Ninguém será considerado culpado até uma sentença condenatória definitiva. Né? Ok. Mas, então, qual é a principal consequência de uma condenação definitiva? A pena. E qual é a pena, geralmente? Prisão. Ok. Então, como é que a gente explica a prisão preventiva? Em que a pessoa é submetida a uma prisão antes de uma condenação definitiva. Né? Então, já deu para ver que esse, que é um dos mais importantes direitos fundamentais, ele também sofre alguma restrição em algum momento, né? Todos eles. E ele, por quê? Porque ele colidiu com o quê? Com outro direito fundamental. Qual? É um direito fundamental implícito, que é o direito que todos nós temos a uma persecução penal eficiente, né? E também, por exemplo, num crime de homicídio, de um lado está a presunção de inocência do réu, mas de outro lado está o direito à vida, né, da pessoa que foi morta. E o direito à vida também é um direito fundamental. Né? E o direito a uma persecução penal eficiente é outro direito fundamental. E ali há colisão de direitos fundamentais. E aí o que o juiz faz? Havendo reserva de lei e jurisdição, ele vai restringir um ou outro. De que forma? Aplicando, então, o princípio da proporcionalidade. Penso eu que, independente de nos posicionarmos sobre o limite do direito à não autoincriminação, eu acho que também temos que ver por esse ângulo, né? Caso o entendimento seja, bom, a não autoincriminação é restringida, né?
mas temos que ponderar. Por exemplo, maníaco do parque, 14 mulheres estupradas e mortas. Maníaco de Contagem, Minas Gerais, região metropolitana, 4 mulheres estupradas e mortas. Adriano da Silva, aqui no Rio Grande do Sul, 12 meninos estuprados e mortos. Maníaco da Praia do Cassino, Rio Grande, inúmeras mulheres estupradas, homens e mulheres estuprados e mortos. Pergunto, no primeiro, no segundo caso, né, se tivéssemos o perfil genético desses monstros aí, quantas vidas poderíamos ter evitado? Porque eles deixaram o DNA deles nas outras vítimas, né? Então, será que você flexibilizar a não autoincriminação nesses casos graves de assassinos seriais, e estupro, morte, homicídio, por um bem maior, né? Então, esse é o questionamento que eu queria. Acho que agora está fechando o horário, né? É 1 hora, né, professor Bruno? Eu queria deixar esse questionamento, né? Então, essa é a grande, ou uma das grandes questões jurídicas, né, da utilização do DNA, né, que é a questão dos direitos fundamentais, né? Show de bola. Muitíssimo obrigado, professor Rafael, pela brilhante exposição aí da tua pesquisa, né, que perpassa aí também tua atividade profissional. É uma honra muito grande poder te receber aqui na instituição, egresso da casa. E como o Robson chegou depois, né, passo de imediato a palavra para o nosso querido amigo tecer suas considerações. Obrigado, Bruno. Um abraço, Pedro, a todos os nossos alunos que estão aí prestigiando o nosso bate-papo, e ao Rafael, né, meu querido colega de mestrado, lá dos idos de 2012, né, Rafael? Faz tempo. Faz tempo, isso. Mas que bom reencontrá-lo, e que bom saber que a tua pesquisa deu bons frutos, né? Que eu acredito que esse é o grande propósito, né, de uma investigação, porque tu já tem uma tarefa enorme, que é a tarefa profissional, né, de investigação, de autoridade policial. Então, essa tua instigação aí para que diríamos assim, até a própria atuação profissional possa ser uma atuação com uma, né, com uma qualidade, com uma seriedade que, de certa forma, vai trazer para a sociedade uma satisfação, sem dúvida, é uma soma muito significativa. E eu gostei, assim, ouvindo a tua apresentação, a gente observa que tu não deixou nenhum ponto, por mais complicado que fosse, em aberto, né? Tu veio trazendo toda essa análise que, queira ou não, realmente, no Brasil, a gente demora muito para tomar as decisões, às vezes, e tu vê, né, essa repercussão geral que foi levantada já faz aí 5 anos, mais ou menos, e até agora nós não tivemos uma decisão definitiva, né? E em relação a essa questão que tu fecha, eu acho que realmente o ponto é esse, né? O ponto é da proporcionalidade, e eu inclusive, quando nós escrevemos um pequeno artigo ali para a UX, eu e o Bruno, do pacote anticrime, a gente mencionou essa alteração na lei de execução penal, e até eu lembro de ter citado uma referência a esse recurso extraordinário, e lá também encontrei um material no Supremo fazendo essa leitura que tu trouxe em relação a países ou ao Tribunal Europeu, a jurisprudência de lá que, de alguma forma, valida essa, diríamos aí, essa identificação contrária ao interesse do investigado, né? Ou seja, ali, diríamos assim, a conclusão que nós chegamos é que, pela proporcionalidade, nós temos, de um lado, sim, o direito de personalidade, mas do outro nós temos o interesse de apuração de um crime que é grave. Não, veja, não é todo e qualquer delito, né, para começar. São delitos graves, e tu faz aí uma citação de vários exemplos. E aí eu me lembro também dessa relação que às vezes a gente se discute em relação à prova, violação de domicílio, né, direito à inviolabilidade do domicílio, a entrada lá contra a vontade do morador, enfim, do proprietário do imóvel. Mas, enfim, ali, mesmo essas garantias constitucionais, como tu bem ponderou, elas não são absolutas, né? Então, de certa forma, a gente tem um reconhecimento de que, havendo uma justificativa, havendo uma proporcionalidade,
dá para você entrar no domicílio mesmo sem a anuência do morador. E a mesma coisa em relação à coleta do perfil genético, né? Então, a questão está por aí, na questão da justificativa e da proporcionalidade, que é o que realmente o Tribunal Penal Europeu tem assentado. Mas eu espero que a gente tenha pelo menos uma resposta, porque eu acho que essa indefinição já não é positiva, né? Então, que para o mal, para o bem, né? Ou, enfim, que tenhamos uma definição que, de certa forma, vem dar uma contribuição a quem trabalha nessa área. Mas realmente uma prova, como a gente vê, até dias atrás, lendo uma obra do Juarez Tavares, do professor Rubens Cassara, que é verdade, prova e verdade, né? Ou seja, não existe aquela hierarquia de provas, mas tem provas que são conclusivas, e tu bem disse, se tu consegue chegar nesse checklist e confirma, né, o perfil e a autoria, poxa, já é algo assim que, enfim, vai, de alguma forma, otimizar muito a investigação e ao mesmo tempo, vai contribuir para que nós tenhamos uma celeridade nesse procedimento todo, né? Ou seja, vai haver uma investigação, essa investigação vai chegar ao seu fim, teremos o processo e aí, com as bases e garantias constitucionais, ao final, teremos a legitimidade de uma resposta. Mas eu só quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui, a gente sabe da tua trajetória, tu, como o Bruno citou, tu é egresso da UX, acho que lá dos idos dos anos 90 também. Eu lembro que tu não sei se a tua mãe ainda está aqui em Caxias, mas eu lembro que falou aquela época que ela morava aqui no bairro Rio Branco, né? Eu sempre vou por lá, me lembro dessa tua conversa, sabe? E agradecer pela tua generosidade, do teu tempo, de compartilhar com nós essa tua experiência, essa tua pesquisa. Como eu disse, a gente sabe da correria que é, né, a tua atividade, então só agradecer, muito obrigado mesmo, e esperamos aí, quem sabe, numa próxima, vê-lo presencialmente, né, Bruno, por aqui. Né? Terei a maior honra, estarei sempre à disposição e disposto, né? E também bom reencontrar todos vocês, Bruno de novo, o professor Pedro, o Robson, né? Como você não estava quando eu falei, mas eu havia te dito e te elogiado que você era um dos colegas mais queridos do mestrado. Então faço questão de dizer na tua presença. Obrigado. E fiquei também muito, muito feliz. Temos um quórum alto de alunos aqui e alguns elogiaram, então fiquei bem contente. E é isso. Me coloco à disposição de perguntas e um futuro evento, se for preciso, estou à disposição. Muito obrigado, Rafael. Só te agradecer de novo, por sempre apoiar aí os nossos projetos. As portas da casa estão sempre abertas, né? Agora, ano que vem, a gente alinhava outros e novos projetos, né? Em virtude do avançar da hora, vamos ter que terminar. Daqui a pouco temos a semana acadêmica, a continuidade dela. E quero deixar aí registrado um abraço. Qualquer coisa que precisar, estamos por aí. Abraço, Pedro, Robson, Rafael. Obrigado a todos e a todas. Valeu. Tamo junto. Valeu. Isso aí. Um abração a todos. Uma boa noite. Semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais bate-papo. O Bruno tem que divulgar uns congressos também, né? Tá. Isso. Os congressos, cursos, né, hoje eu começo. Mas o Bruno já está se organizando, ele já até cortou o cabelo, Pedro. Cortei o cabelo. Tá vendo? Tu fez a barba, né, Robson? Nós estamos tentando investir um pouquinho na aparência. Eu tô todo desgrenhado aqui. Meu Deus, o trabalho aqui me toma o tempo, né? E depois eu vou para casa, tenho meu filho pequeno.